مردم عزیز و غیرتمند، اگر خلبان یا خلبانان دشمن را دستگیر و زنده تحویل نیروهای انتظامی و نظامی دهید، مژدگانی و پاداش ارزشمندی دریافت می‌کنید. Piloto americano está desaparecido em território inimigo e duas nações estão correndo contra o tempo para encontrá-lo. Depois que aeronaves dos Estados Unidos foram derrubadas pelo Irã, dos militares conseguiu se ejetar, mas simplesmente sumiu. Agora, enquanto forças americanas tentam resgatá-lo antes que seja tarde demais, tropas iranianas e até civis foram mobilizados para localizá-lo primeiro. O cenário é caótico, perigoso e cada minuto conta. Helicópteros já foram atacados durante as buscas. Recompensas estão sendo oferecidas. E o espaço aéreo que antes era considerado seguro, agora se tornou uma zona de caça. Mas a pergunta que ninguém consegue responder é: quem vai encontrá-lo primeiro? E mais importante, ele ainda está vivo? Fica até o final porque essa história pode mudar completamente o rumo desse conflito. Uma corrida contra o tempo se desenrola nos céus e no território do Irã. Em meio a uma guerra que se intensifica a cada dia, forças iranianas e norte-americanas agora compartilham um objetivo urgente: encontrar piloto desaparecido antes que seja tarde demais. O militar dos Estados Unidos desapareceu após se ejetar de uma das aeronaves abatidas durante os confrontos de sexta-feira, 3 de abril. Desde então, o paradeiro dele permanece desconhecido, transformando a situação em uma operação crítica de busca e resgate em território hostil. O episódio começou quando 2 aviões militares norte-americanos foram atingidos enquanto sobrevoavam áreas sob vigilância iraniana. Em uma das aeronaves havia 2 tripulantes. Ambos conseguiram se ejetar antes da queda, mas apenas um deles foi localizado e resgatado rapidamente pelas forças dos Estados Unidos. O segundo piloto, no entanto, continua desaparecido. Já na outra aeronave abatida, que levava apenas um piloto, o militar também conseguiu se ejetar. E, diferentemente do colega desaparecido, foi encontrado e resgatado com sucesso. Mas é o piloto que ainda não foi localizado que concentra toda a atenção neste momento. A situação pegou Washington de surpresa. Dias antes, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, havia declarado que o país havia conquistado o controle do espaço aéreo iraniano. Uma afirmação que agora é colocada em dúvida diante dos gatilhos recentes. A queda das aeronaves não apenas contradiz esse discurso, mas também eleva o nível de alerta dentro do governo americano. Apesar disso, o então presidente Donald Trump afirmou que o incidente não compromete as negociações em andamento entre os dois países. Mesmo assim, medidas imediatas foram tomadas. O governo dos Estados Unidos ordenou o envio de mais aeronaves para a região, com o objetivo de intensificar as buscas pelo piloto desaparecido. Até o momento, não há confirmação de que pistas concretas tenham sido encontradas. Enquanto isso, especialistas ouvidos pela imprensa internacional apontam que o piloto provavelmente carrega um kit de sobrevivência. Esse equipamento costuma incluir itens essenciais para se manter vivo em território adverso, além de dispositivos capazes de emitir sinais de emergência. Isso significa que, mesmo isolado, ele pode estar tentando se comunicar com forças de resgate. Mas o tempo é um fator decisivo. Do outro lado, a Guarda Revolucionária do Irã também mobilizou esforços. Segundo autoridades iranianas, equipes estão vasculhando uma área ao sudoeste do país, próxima ao local onde a aeronave caiu. E a abordagem não poderia ser mais diferente. Enquanto os Estados Unidos buscam resgatar o piloto com vida, autoridades locais adotam um tom muito mais agressivo. O governador da região chegou a prometer recompensas para quem capturasse ou até eliminasse forças inimigas. A tensão se espalha rapidamente entre a população. Relatos indicam que cidadãos iranianos, entrevistados pela mídia estatal, comemoraram a derrubada das aeronaves americanas. O clima, em algumas áreas, é de hostilidade aberta. O presidente do parlamento iraniano, Mohammad Bakr Kalibaf, também se manifestou de forma provocativa. Em uma declaração irônica, ele sugeriu que o conflito havia mudado de foco, deixando de ser uma tentativa de mudança de regime para se transformar em uma caçada a pilotos. A fala repercutiu fortemente, e não foi a única. Uma apresentadora de televisão estatal foi ainda mais direta. Em rede nacional, ela incentivou a população a colaborar na captura do piloto desaparecido. Promessas de recompensa foram divulgadas, com valores que ultrapassariam dezenas de milhares de dólares. Além disso, imagens que supostamente mostram destroços da aeronave começaram a circular, aumentando ainda mais a mobilização local. O cenário se torna cada vez mais perigoso, porque agora o piloto não está apenas perdido em território inimigo.
Ele pode estar sendo ativamente procurado por civis incentivados por recompensas, e isso muda tudo. A cada minuto que passa, as chances de resgate seguro diminuem. Ao mesmo tempo, o risco de captura, ou algo pior, aumenta. As forças americanas sabem disso, e é por isso que a operação de busca ganhou prioridade máxima. Relatos indicam que durante essas missões, até mesmo helicópteros de resgate foram alvo de ataques. 2 helicópteros Black Hawk teriam sido atingidos por fogo iraniano enquanto participavam das buscas. Apesar disso, conseguiram deixar o espaço aéreo sem serem derrubados. Mais um sinal de que a missão está longe de ser simples. O ambiente é hostil, o espaço aéreo é contestado, e o inimigo está atento. Em meio a tudo isso permanece uma pergunta central. Onde está o piloto? Ele pode estar escondido, tentando evitar detecção. Pode estar ferido, com mobilidade limitada. Ou pode estar em movimento tentando alcançar uma zona segura. Cada possibilidade representa um cenário diferente. E todos eles são críticos. O que está em jogo não é apenas a vida de um militar. É também o impacto político, estratégico e psicológico que esse episódio pode causar. Porque em guerras modernas, cada incidente tem peso, cada perda é analisada, e cada resgate, ou falha, pode influenciar o rumo do conflito. Enquanto equipes percorrem áreas remotas e sensores tentam captar sinais, o mundo observa em silêncio, observa para entender o desfecho, observa para medir as consequências, porque se esse piloto for encontrado, a história pode seguir um caminho, mas se não for, as repercussões podem ser muito mais profundas e talvez irreversíveis.